De campeão da Europa de karting no final dos anos 90 a piloto e patrão de uma das melhores equipas portuguesas. É este o percurso de César Campanisso. Na altura era dos poucos pilotos que tinham uma carreira internacional e acabei por ser eu. Tive que ir descobrindo tudo, ou seja, não conhecia pessoas, não conhecia nada. O que eu conseguia conquistar foi tudo do meu trabalho e do mérito que ia tendo com as equipas. E olha, aprendi com a experiência. César Campanisso é hoje um dos pilotos portugueses que mais títulos conquistou dentro e fora de portas. A história recente do piloto confunde-se com a história da equipa que lidera. Sentado atrás do volante, César Campanisso conseguiu algumas das maiores vitórias do time Nova Driver e tudo começou quase por acaso. Aconteceu porque o meu pai tinha um trabalho que de cerca de 3 em 3 anos mudávamos de cidade. E calhou no ano 89 irmos viver para Évora. E em Évora, por acaso, nessa altura, tinha um dos poucos cartódromos que havia em Portugal. Na altura havia um no Cabo do Mundo, no Porto, e aquele de Évora tinha acabado de abrir. E então, ao fim de semana, em Évora, acabou por surgir que o meu pai também já tinha o bichinho dos automóveis nos tempos de Angola. E começámos a ir aos fins de semana a experimentar os karts. Na altura até foi o meu pai e os meus tios que começaram a correr. Havia lá um troféu muito grande, na altura mais de 100 pilotos. E eu comecei a andar aos poucos, com 8 anos. Eu comecei com 8 anos a conhecer o que era um kart. A altura dos karts foi tudo uma descoberta do que é que eu poderia ou não fazer. Eu, depois de ter saído de Évora, em que ganhei o troféu, fui para o Campeonato Nacional e logo no primeiro ano, com 15 anos, fui campeão nacional e então decidimos ir experimentar fazer provas no estrangeiro. Tive a oportunidade de ir para uma equipa de fábrica, que era a CRG. Na altura tínhamos o apoio da AMG, que por acaso tinha lá o engenheiro Domingos Piedade, que estava ainda, era o diretor da AMG. E deu uma grande ajuda a entrar na equipa, porque entrar numa equipa oficial não era propriamente fácil, ainda mais para um piloto português. E pronto, calhou que nesse único ano que fiz numa equipa de fábrica, tive o único título da equipa, fui campeão europeu. Daí dei o passo para os automóveis, porque foi com os 19 anos que fui para a equipa do Keke Rosberg na Fórmula BMW, por isso foi aí que nós percebemos que poderia haver uma abertura para o mundo automóvel profissional. No karting, César Campanisso cruzou-se com alguns dos melhores pilotos do mundo. Robert Kubica, Jenson Button, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Mas foi com o espanhol que travou os maiores duelos. Nesse ano, de 98, que para mim era o tudo ou nada, eu na altura já podia ter passado para as fórmulas, mas decidi ficar, com esta oportunidade que tive na equipa oficial, decidi ficar lá. E pronto, disputei o campeonato até à última prova com o Fernando Alonso. Foi um campeonato que só se decidiu na última corrida. E o Fernando Alonso, é engraçado que eu ainda no primeiro ano que fiz fórmulas, acabei por encontrá-lo aqui em Espanha. Ele depois passou diretamente para a Fórmula Nissan. E na altura era a diferença entre um piloto português que tinha que fazer a escada toda até achar uma oportunidade, e enquanto que o Fernando Alonso já tinha um apoio muito grande do Adriano Campos, que já tinha uma equipa de Fórmula Nissan. E ainda o encontrei em Espanha várias vezes, nos anos que eu estava num carrinho pequenino, ele já estava num carro enorme. Mas na escada toda que eu fiz dos Fórmulas, sei lá, a Fórmula Renault, ainda andei com o Augusto Farfus, com o Robert Kubica, com o Neil Liani, quer dizer, com tudo pilotos que hoje em dia ou estão na Fórmula 1 ou estão na... E bati-os a todos, é engraçado, mas pronto, isto depois já se sabe, sendo português, as oportunidades, mesmo quando elas surgem, mesmo aí depois se aparece um piloto de outra nacionalidade com outros apoios, acaba por ser muito complicado. Depois do karting vieram os monolugares. César Campanisso ainda chegou à Fórmula 3000, na altura o último degrau antes da Fórmula 1. Foi o melhor rookie no seu primeiro ano, mas a falta de apoios e os orçamentos cada vez mais elevados colocaram um ponto final à carreira internacional. Eu na Fórmula Renault, que foi o segundo passo que fiz na carreira dos automóveis, estava o meu companheiro de equipa, era o Ryan Briscoe, que já tinha um programa da Toyota de Fórmula 1 ao lado.
E eu batia-me de igual para igual com ele. Ele acabou por ser campeão italiano, mas eu fiquei em segundo. Mas, quer dizer, também disputámos o campeonato até à última. Mas, no entanto, ele já tinha o tal contacto de estar numa equipa de Fórmula 1 e eu só me dava a conhecer. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é um pouco o português só consegue ter mesmo a carreira se das duas uma. Ou é o próximo Senna e tem mesmo um talento fora de série, ou então se estivermos de igual para igual com os outros, há sempre fatores que... Eu nesse ano tinha o prémio por ter sido o melhor no campeonato italiano, não suportado por uma equipa de Fórmula 1, que era o caso do Ryan Briscoe. Tinha direito a um prémio a fazer Fórmula 3 de graça com a Renault, mas acabaram por escolher o terceiro classificado, que era brasileiro, só por ser brasileiro. O fim dos Fórmulas coincidiu com o regresso a Portugal. Depois de uma passagem pelo troféu Renault Megane Trophy, César Campanisso decidiu montar o seu próprio projeto e assim nasceu o Team Nova Driver. Com a minha carreira, a partir do momento que eu fiz o tal Megane Trophy no estrangeiro, decidimos então vir para Portugal para montar um projeto em que desse mais visibilidade aos patrocinadores e também localmente se conseguisse fazer uma promoção mais direta das coisas. Decidimos então ir comprar um carro, na altura era o carro da equipa italiana, da BMW italiana, do Roberto Travaglia. Fomos comprar o carro em Itália e montámos a equipa e fomos campeões 2 vezes cá em Portugal com o BMW. Ou seja, foi esse o objetivo de montar a estrutura para o projeto que nesses anos apareceu aqui em Portugal, foi concretizado. Em Portugal, a velocidade nacional atravessou diferentes fases. Depois dos turismos vieram GTs e este foi o ponto de partida da ligação do Team Nova Driver ao programa de clientes da Audi Sport. Parece que já passaram alguns anos. Realmente, depois destes 2 anos do turismo, decidimos então evoluir para os GTs. Em 2009 eu acabo por fazer uma passagem para os GTs, primeiro lá fora, também a nível europeu, em que consegui ser vice-campeão europeu de GT3 com a Audi e aí nasceu uma relação nova em que nós em 2010 então, com a ajuda da Audi, comprámos o carro para fazer o campeonato que também estava a surgir aqui em Portugal, o campeonato de GTs. E pronto, e correu tudo muito bem. Nós fizemos 2 épocas aqui, primeiro em Portugal, em que fomos campeões, ganhámos a Taça de Portugal, de GTs, e depois então passámos para o estrangeiro, já com alguma experiência, em que também conseguimos 2 excelentes 4º lugares a nível europeu, coisa que hoje em dia numa equipa portuguesa, sobretudo de velocidade, não existe, não é? Em Portugal, uma equipa que consiga ombrear lá fora com as equipas que têm muito mais poder económico. Pronto, nós temos a noção que com os bons pilotos que temos em Portugal e com uma equipa como a nossa que tem a experiência destes anos todos acumulados, conseguimos ter resultados desde que existam meios para isso. Poucos anos depois da aposta nos 2 Audis R8, o Team Nova Driver era já a melhor equipa privada Audi a correr na Europa. E depois dos GTs vieram os Sport Protótipos. 2015 foi um ano diferente para César Campanisso. O capacete ficou pendurado e foi do muro das boxes que Campanisso guiou Armando Parente e Francisco Abreu até ao título de campeões nacionais de velocidade. O futuro chega em maio com o novo Campeonato Nacional de Velocidade assente nos TCR. O Team Nova Driver vai colocar 2 Volkswagen Golf TCR em pista e para já César Campanisso ainda não sabe se vai ou não voltar a vestir o fato de piloto. Eu espero que sim. Eu não posso dizer ainda que vou correr porque isto foi um projeto que a própria marca também confirmou já um pouco em cima da hora, porque os carros são completamente novos e eu também, pronto, estou à procura de apoios para conseguir concretizar o projeto, mas gostava, claro que gostava. Não posso dizer ainda que vou correr, mas se puder correr, acho que será sempre uma mais-valia para a equipa para nestes anos em que é preciso desenvolver o carro, porque é um carro completamente novo. Acho que, sobretudo, eu já com o Tatos também fazia o trabalho de desenvolvimento nos testes com os pilotos. Acho que esse trabalho também é essencial para que a equipa tenha os níveis de performance que
que se quer, sobretudo quando os testes são reduzidos por causa dos custos, não é? Em Portugal não se consegue testar muito e então a minha experiência ajuda muito nesse sentido. Nos poucos testes que se consegue ter, desenvolver o carro. Se puder correr, muito bem. Se não puder, vou sempre ajudar no desenvolvimento do carro para que os pilotos que tenham os projetos montados consigam os seus objetivos. E os objetivos passam por conquistar mais um título nacional de velocidade, antes de novo salto para os palcos internacionais, agora com os TCR a correrem com as cores do time Nova Driver. A equipa